Realize o seu sonho de ter aquele modelo em miniatura tão desejado. Venha para a Oficina de Kits. Dicas do Bárbaro, aplicando decalques, Super Tucano. Olá amigos do hobby, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Luiz Bárbaro da Oficina de Kits e venho trazer para vocês mais uma dica do Bárbaro. É minha mesmo. É isso aí, pessoal. É o seguinte, a dica de hoje é sobre a colocação de decalques, ok? Vou passar para vocês umas dicasinhas aqui do que eu utilizo aqui na oficina, tá? Como eu falei, não é uma regra, é dica. Então fica a dica aí, ok? Vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês como que eu procedo aqui. Então aqui, primeiro o kit, tá? Eu estou mexendo nesse kit aqui hoje, que é o Super Tucano da Hobby Boss. Primeiro, a água. Eu utilizo água com algumas gotas de detergente. Por quê? Porque facilita, quebra aquela tensão, a resistência da água, e o decalque ele mergulha melhor, ele tem solta melhor também, mantém a consistência do decalque, e até aconselho, se o decalque for muito fino, vocês usarem a água um pouquinho morna, não quente, tá? Morna, porque quando ele é muito fino, a tendência é enrolar, e aí pode estragar o decalque, ficar preso, vocês estragarem, na hora que for abrir pode quebrar e assim por diante. Um amaciante decalque, eu costumo usar fortes, mesmo em decalques finos, porque eu gosto de uma aparência como se ele ficasse uma pintura, não aparecesse como um decalque, fundisse a pintura. Então eu uso um forte, e mais outra dica que eu vou passar na sequência aqui, mas utilize o forte ou não, vai de preferência de vocês. Esse que eu uso. Uma pinça para pegar o decalque, um pincel. O pincel vai ajudar na verificação se o decalque soltou do papel dentro da água, e também às vezes ajuda a empurrar ele para cima do modelo. Certo que eu utilizo para isso e para ajeitar um palito. Pode ser um palito de dente ou esses palitos um pouquinho maiores aqui, ó, um petisco, alguma coisa assim. Que aí você consegue, com a pinça, você segura o papel e empurra ele. Se achar que o palito está danificando, use o pincel, verifique antes. Um cotonete para secar. Tirar o excesso de água, porque você vai primeiro passar o amaciante, colocar o decalque, tirar o excesso, passar um pouco mais amaciante e deixar ali até quase secar. Porque aí vem aquela dica que eu vou falar para vocês, que e que tem que tomar muito cuidado, é a utilização de um secador de cabelo. Não é soprador. Por favor, não use soprador, que você vai derreter o seu kit inteiro. Mesmo na temperatura mais baixa, o soprador derrete o seu kit. Então, cuidado. Use um secador numa velocidade de temperatura mínima, que saia um jato morno. Se você não tiver esse controle e ficar muito quente, você tem que ir passando, tirando, e verificar a temperatura da superfície, porque senão você derrete o modelo. E tomar cuidado com antenas, coisas pequenas que podem derreter, podem empenar, entorta. Cuidado. Isso aqui, o secador, é para dar aquele efeito de pintura mesmo. O decalque ele derrete junto com o fundo, um exemplo, com o verniz ou com a tinta que estiver de fundo, ele sela, mas tem que tomar muito cuidado. Então essa é a dica,
O secador ajuda muito, fica muito bom. Mesmo se você tiver, às vezes, um amaciante muito fraco, ruim, que você não gosta, o secador elimina esse problema. Ele dá uma aparência muito melhor ao decalque, mas com moderação e cuidado, ok? Mais uma ferramenta aqui que a gente usa, pelo menos eu uso, pessoas usam tesoura, e você usa o que você achar melhor. Para você tirar o decalque da cartela, você pode usar uma tesoura, ou no meu caso eu uso o bisturi, ou um estilete, se você tiver a mão apoiando. Eu uso isso para tirar bem mais perto, para não ficar muito filme. Se tiver filme, você consegue tirar o excesso de filme, ou para você tirar mais fácil. Eu prefiro o estilete, ou no caso aqui eu uso o bisturi, tá bom? Então essas são as básicas que você tem na mesa, na sua bancada, tá? É uma dica que eu uso aqui, para mim esse é o básico, tá? E é claro, um papel absorvente aqui ao lado, para você pingar aqui na hora o excesso de água do decalque, tá? Você também pode usar o absorvente às vezes para você, mesmo com o cotonete não ficar assim, não gosto muito do cotonete, deixa fiapo, você pode usar ele em vez do cotonete, colocar aqui na superfície e secar com ele, não há problema nisso. E durante o vídeo agora que eu vou mostrar, eu vou mostrar isso na prática, no passo a passo, com um pouco mais de detalhes, tá bom? Então é isso aí, vamos para o vídeo então. Coloque a água em um recipiente aberto. No caso aqui eu estou usando um porta-cartões, é muito prático, segue a dica aí, pessoal. Após, adicione algumas gotas de detergente, justamente para quebrar aquela tensão da água e para que o decalque solte melhor do papel. Mexa com o pincel para misturar bem o detergente na água. Consulte sempre o manual quando necessário. Recorte o decalque da cartela com a ajuda de uma tesoura ou estilete. Mergulhe o decalque dos dois lados e deixe-o repousando na água. Limpe bem a superfície do modelo para aplicação. Verifique atentamente no manual onde vai ser posicionado o decalque. Com a ajuda de um pincel de cerdas macias, verifique se o decalque soltou do papel. Pegue o decalque com a ajuda de uma pinça e tire o excesso de água. Aplique o amaciante de decalque na superfície antes de colocar o decalque. Isso ajuda na aderência.
Com a ajuda de um palito ou um pincel, ajuste o decalque na posição correta. Com um cotonete ou com um papel absorvente, tire o excesso de água. Pressione o decalque na superfície para uma melhor aderência. Aplique o amaciante de decalque em cima do decalque e aguarde secar. Utilize o secador de cabelo direcionado em cima do decalque com moderação, conforme recomendado. Cuidado! Pressione novamente o decalque em cima da superfície, principalmente nas linhas de painel. Se necessário, aplique um pouco mais amaciante. Depois de seco, verifique o resultado e vai perceber que vai parecer que foi pintado. Então, pessoal, vocês viram aí no vídeo que eu mostrei com mais detalhes como é feita a aplicação e como fica, né? Vocês podem notar que fica muito, muito bom. Outra coisa que eu quero falar para vocês, antes de finalizar o vídeo, para vocês darem andamento no projeto, que no caso, para selar melhor o decalque, é aconselhável vocês jogarem um verniz brilhante. Como vocês fizeram, por exemplo, vocês passaram o verniz brilhante por baixo, aplicaram o decalque e vocês passam o verniz brilhante de novo. Não precisa passar no modelo todo, passa numa área grande aqui ao redor dos decalques para selar bem ele. Só que vocês vão fazer isso, tá? Isso é um conselho muito importante, essa é uma dica importante. Façam isso pelo menos 12 horas depois que vocês aplicarem os decalques. Se possível, deixa passar um dia todo, 24 horas. Porque quanto mais seco o decalque, mais aderente ele fica à superfície e melhor para você tratar depois. Às vezes vocês vão passar o verniz e ele vai craquelar, vai dar problema. Principalmente quem usa um verniz bicomponente mais pesado, que vai ter que usar, por exemplo, num carro civil, que vocês vão ter que fazer algumas faixas e são decalques. Esperem 2 dias para passar um verniz PU, tá? Ou cerâmico no caso, porque ele pode dar problema. Então, é a dica, espere o máximo tempo possível para vocês darem esse acabamento e selarem com outro verniz, para selar o decalque de uma vez. Utilize para selar mesmo, não deixe o decalque assim livre, porque se você for fazer um wash, alguma coisa, com água rasa, EcoSolve, com tinta óleo, vai arrancar o decalque, ok? Então é isso. Ó, dúvidas, sugestões, coloquem aí nos comentários. E até o nosso próximo vídeo. Até mais! Realize o seu sonho de ter aquele modelo em miniatura tão desejado. Venha para a Oficina de Kids.